Boa tarde, queridos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quero glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele é. Glórias a Deus. Irmãos, hoje eu quero ler uns salmos aqui que eu gosto muito, que eu já orei muitas vezes em cima desse salmo. Já clamei a Deus falando, citando esse salmo, já fiz esse salmo como uma oração para mim, para minha vida, assim como eu falei ontem, né, na oração do dia ontem. Tem muitos versículos chaves na Bíblia que, quando a gente ora em cima daquele versículo, são chaves na nossa vida para receber determinadas bênçãos, né? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Foi a palavra que eu trouxe ontem para os irmãos. Então hoje o que o Senhor colocou no meu coração foi aqui o Salmo 70. Eu vou ler para os irmãos. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o meu mal. Retrocedam cobertos de vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, ó Senhor. Não te detenhas. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no 71, eu vou ler uns sublinhados aqui, que também são orações que eu coloco diante de Deus. Em ti me refugiarei, nunca seja eu envergonhado. Livra-me na tua retidão e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente. Dá um mandamento que me salve. Olha isso. Dá um mandamento que me salve. Que fantástico. O próprio Deus coloca aqui na palavra dele que nós podemos pedir um mandamento que nos salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos dos homens injustos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Desde o ventre tenho confiado em ti, e tu me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um portento para muitos, mas tu és meu forte refúgio. Encha a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Oh, aleluia, que maravilha isso aqui. Olha só, encha a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, pois os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te distancies de mim. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. Sejam confundidos e consumidos os adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará, olha como é importante a gente falar as coisas do Senhor, as coisas boas do Senhor. A minha boca relatará as bênçãos da tua salvação o dia todo. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Ai, glória a Deus. Então, irmãos, Deus sabe que Deus tem o tempo dele, né? Ele não se atrasa, Deus não se atrasa, ele não chega atrasado. Quando parece estar demorando, na verdade, o Senhor está cuidando das coisas, trabalhando nos mínimos detalhes, né? Ontem eu falei da história do José, se não me engano, foi ontem ou anteontem que eu falei da história do José, e que na história do José ele dormiu prisioneiro e acordou governador, né? Só que se a gente lê a história assim com cuidado e com carinho, a gente vai ver que Deus já estava trabalhando há muito tempo, né? Tanto que quando o José revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e através do sonho ele revelou, né, o que ia acontecer com cada um deles. Um ia ser restituído ao seu posto e o outro ia ser morto. E aconteceu exatamente como ele na verdade, ele interpretou o sonho, né? Que foi um dom que Deus deu para ele. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e o sonho queria dizer isso. E aí aconteceu exatamente como ele falou. Depois disso, ainda se passaram, eu não lembro exatamente quantos anos foi, não vou me recordar agora, mas alguns anos se passaram, até que o próprio rei, o próprio faraó, tivesse um sonho perturbado ali na mente dele, e aquilo o incomodou. Ele chamou todos os... E o José, eu lembro que o José, quem foi restituído foi o copeiro, que ele serviu o rei com vinho, ou foi o padeiro? Acho que foi o copeiro, se não me falha a memória. Um dos dois foi restituído, e o outro tinha tentado matar o rei, foi descoberto, enfim. Aquele que foi restituído ao cargo, acho que foi o padeiro, hein? Estou fazendo confusão aqui. Bom, depois vocês podem ler lá na história de José e no livro de Gênesis, na Bíblia. Mas o que eu quero falar para vocês é que assim, o José, ele falou, né, quando esses dois foram chamados pelo rei, e um foi morto e o outro foi restituído ao cargo, ele falou: não se esqueçam de mim, lembrem-se de mim. Só que eles esqueceram de José, e José continuou preso mais alguns anos, até que o próprio rei teve um sonho que deixou ele perturbado, e aí ele chamou lá todos os sábios e feiticeiros do reino, e ninguém conseguiu interpretar o sonho, até que o copeiro lembrou do José e falou: teve um homem que revelou o meu sonho, né, naquela situação, e aconteceu exatamente como ele tinha dito. Então esse homem, ele tem esse dom, né, né, eu não lembro exatamente o que ele falou para o rei, mas ele falou isso para o rei. O rei mandou chamá-lo, o José interpretou o sonho do faraó, e isso fez com que ele, além de sair da prisão, ainda foi colocado como governador do Egito, que era um cargo que não existia, que Deus criou para ele. Enfim, mas por que eu estou falando isso tudo para os irmãos? Porque Deus já estava trabalhando. Quando Deus deu o sonho do padeiro, do copeiro, aliás, quando eles foram parar na prisão junto com o José, já estava ali na preparação de Deus para que ele interpretasse o sonho, e lá na frente ele pudesse ser chamado na presença do faraó pelo padeiro, pelo copeiro, não me lembro, e ser colocado, ser exaltado, né? E depois aconteceu também como o sonho que ele teve quando ainda era um menino, no tempo que ele morava com o pai, antes de ser vendido pelos irmãos como escravo. Ele sonhou que a família dele se curvava perante ele. E toda essa situação que aconteceu no Egito, e depois que ele foi governador, e o próprio sonho do faraó significava isso, o que ia ter 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e que daí os irmãos do José acabaram indo parar lá no Egito junto com o pai dele, e a história é longa, não vou aqui me ater a essa história, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, aparentemente, para o José, nada estava acontecendo, né? Aparentemente, para o José, não estava acontecendo nada, mas Deus estava trabalhando.
né? Então, quando às vezes a gente está aflito e a gente não só pode, como deve fazer essa oração, tanto que ela está na Bíblia, Senhor, apressa em ti meu socorro, auxilia, me ajuda, Deus, mas eu creio, irmãos, que essa oração é mais para nós mesmos, estarmos apresentando as nossas angústias, as nossas aflições diante de Deus, do que propriamente para Deus, porque Ele está trabalhando, Ele já está trabalhando. A Bíblia fala que nunca se viu nem ouviu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, Deus está trabalhando, ainda que nós não estejamos vendo. Então, essa oração é mais para nosso próprio conforto e clamando a Deus, e a gente sabe, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que Deus ouve a nossa oração, que Deus responde a nossa oração, que a oração tem poder, que a oração de um justo muito podem seus efeitos, diz a palavra de Deus, que 1 pode ir contra 1000, 2 pode ir contra 10.000, e nós estamos aqui nessa tarde exatamente orando, porque unindo a nossa força em oração, porque a minha oração sozinha tem um poder, e junto com a sua tem outro poder, e junto com a de todos que vão estar escutando e concordando, dizendo amém, que significa assim seja, tem outro poder e outra atuação no reino espiritual, aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Então, queridos, o que eu quero deixar aqui para os irmãos, o que eu quero falar para os irmãos nessa tarde é que nós devemos clamar e orar, porque a oração tem poder, mas vamos também acalmar os nossos corações e confiar que o Senhor vai atender a nossa oração, vai nos responder, vai vir em nosso socorro, em nosso auxílio, amém? Tem uma outra palavra também que eu gosto muito, que fala assim, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho para morrer na cruz, por amor a nós, para nos trazer a salvação, né? E nós, como não nos dará também todas as outras coisas, ainda que os faça esperar? Nossos pecados, não há nenhum sacrifício, eu creio nisso, que a salvação é pela graça de Deus, totalmente pela graça de Deus. É claro que isso não exime a nossa responsabilidade de buscar a santificação todos os dias, de buscar agradar a Deus todos os dias, porque na palavra também está escrito que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, sim, em algum momento nós pecamos, porque nós somos falhos mesmos, né? Às vezes querendo acertar, a gente pega, o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero, esse eu faço. Então, todos os dias, aleluia, aralabaçoi, cantaramanachai, cantarelemas. O Senhor está conosco todos os dias. Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, e se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, o Senhor Jesus, que nos perdoará dos pecados, e nós estamos ali lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? A todo momento que nós entramos na presença do Senhor, Senhor, pequei, fiz tal coisa, pensei tal coisa, menti, né? Amaldiçoei, sei lá, não sei, né? Não sei, enfim, tem tantas coisas erradas que a gente pode fazer ao longo de um dia, meu Deus. A gente pode pecar, né, por pensamentos, por intenções, né? O Senhor Jesus falou, nos orientou com relação a isso também. Enfim, por que eu estou falando isso tudo para os irmãos? Para falar para os irmãos que nós somos salvos pela graça, mas que nós temos um advogado, que se nós pecarmos, nós podemos pedir perdão e que nossa oração tem poder. Então, o que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos, e nós somos justificados como, irmãos? Pelo sangue de Jesus, todos os dias. Amém? Todos os dias eu oro, Senhor, me lava com teu sangue, me cobre com teu sangue, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por pecados cometidos por atos, pensamentos, atitudes ou intenções do coração, me purifica com teu sangue e me arrependo genuinamente daquilo que eu tiver feito de errado, aquilo que o Espírito Santo me revelar, e me apresento diante de Deus todos os dias com orações e súplicas, e eu sei que minha oração é ouvida porque eu sou justificada pelo sangue
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, queridos. É isso que eu queria falar para os irmãos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu entro agora na Tua presença, te agradeço, Senhor, por cada irmão querido, por cada pessoa amada do Senhor que está ouvindo essa oração agora, Senhor. Eu te peço, meu Pai, sê com elas, Senhor, acalma o seu coração, apressa-te, Senhor, em nosso socorro, apressa-te, Senhor. Nós clamamos a Ti, o Senhor sabe aquilo que está afligindo o nosso coração nessa tarde, o meu coração, o coração dos meus irmãos, aquilo que está nos preocupando, Senhor, aquilo que nós estamos colocando diante de Ti. O Senhor conhece o coração de cada um, o pensamento de cada um. Eu não conheço quem está escutando essa oração, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece essa pessoa desde o ventre da mãe dela, e o Senhor chamou essa pessoa para o teu reino, chamou essa pessoa para ti. Ora, canta, lama sorianda, lama chai. Cuida dela, Senhor, cuida de mim, cuida de nós, nos mínimos detalhes, Senhor. Vai na frente, Senhor. Ouve o nosso clamor nessa tarde, ouve a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, a oração de um justo muito pode seus efeitos. Nós somos justificados pelo teu sangue, Senhor. Nós oramos pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos entes queridos. Senhor, encontra, Senhor, essas pessoas que nós temos intercedido para que elas sejam salvas, que teu Santo Espírito possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Encontra, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão desviados, aqueles que se afastaram de ti, trai eles de volta, Senhor. Encontra esse meu irmão agora, vê o coração dele, que seja lá o que ele estiver precisando, se for uma necessidade financeira, abra as janelas do céu, Senhor, de maneira tal que advenha a maior abastança, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, derrama, Senhor, provisão, derrama sustento, Senhor, abençoa, Senhor, traz paz, traz alegria no Espírito Santo, alegria da salvação, Senhor. Envia os teus anjos para estarem acampados ao redor dos meus irmãos, que caia por terra toda a opressão, caia por terra toda a seta maligna, em nome de Jesus, caia por terra todo ataque do inimigo, em nome de Jesus. O Senhor é conosco, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós elevamos o teu santo nome. Oh, ei cantere machoi andaralamanai, ria labassoi cantaramanais, rei shemanassoi terebassuia cantaramai. Aleluia, aleluia, cantarelemas. O Senhor Deus é contigo, meu irmão. Fique em paz, Ele vai providenciar tudo aquilo que você está precisando, ainda que seja nos 45 do segundo tempo. Deus vai providenciar, em nome de Jesus. Creia, Deus vai prover, Deus proverá, creia e receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Como é bom ter um Deus maravilhoso que nos ouve, que atende a nossa oração e que nós podemos nos achegar a Ele e clamar todos os dias. Todos os dias nós temos a companhia do Espírito Santo. Jesus falou, eu não vou ficar no meio de vocês antes de ser assunto aos céus, antes de ser arrebatado aos céus, mas ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele nos enviou o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, busque o batismo com o Espírito Santo, porque é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo, é maravilhoso andar com Deus, é maravilhoso ouvir a voz de Deus, é maravilhoso ser usado por Deus. Eu amo ser usada por Deus. Minha alegria, minha felicidade é quando Deus me usa para abençoar alguém. A pessoa chega para mim e fala, olha, Deus te usou para falar comigo, Deus te usou para me curar, Deus te usou. Eu amo ser usada por Deus. Não tem nada na minha vida que eu goste mais do que ser usada por Deus. Aleluia. É isso, queridos. Deus abençoe e tenham uma noite maravilhosa na paz do Senhor, um sonho reparador, sonhos proféticos, espirituais, vindos da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor.